Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Novel, O Saqueador de Oportunidades. Parte 16. Capítulo 188. Diagrama de extermínio de Santos das Fontes Amarelas. A placa de Jade também emitia uma luz brilhante. Após absorver ki espiritual suficiente, a placa de Jade se transformou em um fluxo de luz e entrou no corpo de Jian Li. Jian Li apenas sentiu que um poder misterioso havia surgido dentro de seu corpo. O pergaminho no céu formava uma tênue conexão com Jian Li. Será que isso tem alguma relação com o diagrama de extermínio de Santos das Fontes Amarelas no céu? Como que para confirmar os pensamentos de Jian Li, o pergaminho que cobria o céu começou a encolher lentamente. O pergaminho encolhido voou diretamente do céu em direção a Jian Li. O pergaminho encolheu e penetrou diretamente no corpo de Jian Li. Ao mesmo tempo, informações sobre o diagrama de extermínio de Santos das Fontes Amarelas surgiram na mente de Jian Li. É realmente o diagrama de extermínio de Santos das Fontes Amarelas. Jian Li respirou fundo, a informação em sua mente o encheu de êxtase. A placa de Jade mencionada anteriormente era o núcleo do tesouro espiritual do diagrama de extermínio de Santos das Fontes Amarelas. Após absorver o ki espiritual de Jian Li, este diagrama de extermínio de Santos das Fontes Amarelas agora pode ser controlado inicialmente por Jian Li, um tesouro espiritual supremo. O diagrama de extermínio de Santos das Fontes Amarelas, os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. Ele sentiu cuidadosamente o tesouro espiritual dentro de seu corpo. Descobriu-se que além de suas poderosas capacidades destrutivas, o diagrama de extermínio de Santos das Fontes Amarelas continha um poder de matar infinito, tornando fácil suprimir e matar santos. Além disso, o diagrama de extermínio de Santos das Fontes Amarelas continha um espaço semelhante a um mundo pequeno. Este pequeno mundo podia abrigar seres vivos, e o ki espiritual dentro dele era extremamente abundante, tornando-o um verdadeiro tesouro das cavernas. Ele realmente obteve um tesouro espiritual supremo, disse Jian Li, respirando fundo. Embora o nível de poder de Jian Li estivesse baixo no momento, e ele não pudesse liberar todo o poder do tesouro espiritual supremo, mesmo que conseguisse ativar apenas uma pequena parte desse poder, ainda assim causaria danos capazes de destruir o mundo. Jian Li ativou o tesouro espiritual supremo, e um pergaminho flutuou para fora de seu corpo. Jian Li tentou usar o ki espiritual para ativar o diagrama de extermínio de Santos das Fontes Amarelas. Em pouco tempo, o diagrama de extermínio de Santos das Fontes Amarelas irrompeu com uma aura extremamente feroz. Jian Li sentiu que se tivesse ki espiritual suficiente, poderia até mesmo destruir completamente aquele espaço. Foi verdadeiramente aterrador. Jian Li respirou fundo, e o diagrama de extermínio de Santos das Fontes Amarelas à sua frente irrompeu com uma energia ki extremamente intensa. Esses vestígios de ki eram precisamente o poder de destruição supremo do diagrama de extermínio de Santos das Fontes Amarelas. Ainda muito fraca, a aura violenta daquele que fez Jian Li sentir uma opressão sem fim. Se tivesse ki espiritual suficiente, Jian Li acreditava que se encontrasse aquele santo da terra sagrada de Taishuan novamente, não teria a menor chance de escapar e seria facilmente morto por ele. Que arma de matar incrivelmente poderosa. Jian Li respirou fundo, e em seguida, recolheu o diagrama de extermínio de Santos das Fontes Amarelas para dentro de seu corpo. Consome muito ki espiritual, lamentou Jian Li interiormente. Uma simples ativação consumiu mais da metade do ki espiritual de Jian Li. Se ele realmente quisesse usar isso para suprimir e matar um santo, teria que esperar pelo menos até alcançar uma transição para o reino da vida e da morte. Ele se perguntou o que havia naquela última caixa. Jian Li reprimiu os pensamentos que lhe vieram à mente e então olhou para a última caixa. As duas primeiras caixas continham diversas técnicas de cultivo e artes marciais, e o núcleo de controle de um tesouro espiritual supremo, respectivamente. A última caixa era roxa. Não importava como Jian Li usasse sua energia mental, não havia reação. Mesmo quando Jian Li caminhou diretamente até a caixa e usou uma força imensa, ele não conseguiu abri-la nem um pouco. Parecia estar lacrado, completamente impossível de abrir. Lorde Jian Li, acho que consigo abrir esta caixa. Enquanto Jian Li se preocupava em como abrir a caixa, Jian Yefei, que estava do outro lado, já havia acordado. Além disso, naquele momento, o nível de Jian Yefei havia alcançado o terceiro nível da coleta de Ki. A energia espiritual presente no tesouro das Fontes Amarelas ainda estava sendo absorvida por ele em um ritmo extremamente acelerado. Jian Li ficou estupefato. Então, afinal, Jian Yefei era o protagonista? É preciso saber que antes de entrar nesse reino, Jian Yefei estava apenas no terceiro nível de temperamento corporal. E agora, em pouco tempo, ele já havia alcançado o terceiro nível da coleta de Ki, e ainda estava subindo de nível. Não só isso, mas Jian Yefei parecia possuir uma força de vontade extremamente vasta. Isso fez com que Jian Li sentisse uma leve sensação de opressão. Uau! Será este um descendente da linhagem de um imperador? É realmente fantástico ter um ancestral grande imperador. Você não precisa fazer nada, basta deitar-se neste tesouro das Fontes Amarelas, e seu reino se expandirá. Ele lutou com a própria vida para conquistar tantas oportunidades. Então abra esta caixa. Jian Li respirou fundo, reprimindo os pensamentos que lhe rondavam o coração. Ele já tinha um palpite em mente. É muito provável que esta caixa tenha sido preparada para Jian Yefei. Há rumores de que o Supremo das Fontes Amarelas obteve parte do legado do Grande Imperador do Vazio e, em seguida, protegeu os descendentes do Grande Imperador do Vazio. A chave para abrir esta caixa era este descendente da linhagem imperial. Jian Li não acreditaria se alguém dissesse que o conteúdo não tinha nada a ver com o Grande Imperador do Vazio. Então, eu sou apenas uma ferramenta? A boca de Jian Li se contraiu levemente.
Contudo, ao pensar nos ganhos obtidos no tesouro das fontes amarelas, o coração de Jian Li se acalmou. Ele havia conseguido muitos remédios espirituais, completado uma técnica de cultivo de grau divino e até mesmo obtido o tesouro espiritual supremo, o diagrama da matança do santo das fontes amarelas. Essa já era uma oportunidade extremamente poderosa. Jian Yefei respirou fundo, e a energia espiritual do céu e da terra ao seu redor fluiu continuamente em sua direção. Abrir. Jian Yefei acenou com a mão direita para frente e uma luz espiritual brilhante se espalhou rapidamente. À medida que a luz espiritual entrava, a caixa roxa se abria lentamente. Jian Li olhou dentro da caixa e viu uma estátua divina dourada lá dentro. A estátua divina parecia possuir uma aura extremamente vasta. Só de olhar para ela, Jian Li sentiu uma intensa sensação de opressão. Isto é, os olhos de Jian Li fitaram intensamente a estátua divina, e ele realmente não conseguiu reunir nenhuma resistência em seu coração. Parecia que diante daquela estátua divina, ele era como um pequeno barco no oceano, capaz de virar a qualquer momento. Svi, svi, svi. A estátua divina dourada então flutuou lentamente em direção a Jian Yefei e foi completamente absorvida por ele. Lorde Jian Li. Eu não queria. O rosto de Jian Yefei empalideceu. Aquilo era claramente um item valioso, e agora de fato havia entrado em seu corpo. Jian Li acenou com a mão. Está tudo bem. Quem pode afirmar com certeza sobre as oportunidades? O que é seu é seu. Jian Yefei respirou fundo, o olhar em direção a Jian Li repleto de imensa gratidão. Ele havia conquistado muitas oportunidades, em grande parte graças à ajuda de Jian Li. Jian Yefei já estava extremamente satisfeito por ter conseguido melhorar tanto em seu nível de poder. Ele não esperava ter outras oportunidades. Nesse instante, enquanto os pensamentos de Jian Yefei estavam em desordem, seu corpo emitiu uma luz brilhante. Uma aura extremamente profunda circulava ao redor do corpo de Jian Yefei. O coração de Jian Li se comoveu. Essa estátua divina devia ser o objeto deixado pelo Supremo das Fontes Amarelas para Jian Yefei. Deveria fazer parte do legado do grande imperador do vazio. Capítulo 189. Poder demoníaco de nível imperador. Bum bum bum. Assim que Jian Yefei começou a assimilar lentamente aquele raio de luz espiritual, a entrada para o tesouro das fontes amarelas se fechou rapidamente. Jian Li franziu ligeiramente a testa. Se a porta se fechasse, como eles sairiam? Ele teve que esperar que esse cara terminasse de aceitar esse legado? Nesse momento, Jian Yefei ainda estava imerso em uma aura extremamente profunda. Então eu também vou cultivar. Este tesouro das fontes amarelas tem uma abundância de ki espiritual, e eu já consegui muitos tesouros. É uma ótima oportunidade para melhorar muito minha força. Em pouco tempo, Jian Yefei finalmente terminou de assimilar a aura profunda em sua mente. O nível de Jian Yefei já havia alcançado o 9º nível de coleta de Ki, a apenas um passo do reino do núcleo de Elixir. Uma aura etérea e sobrenatural também surgiu no corpo de Jian Yefei. Senhor Jian Li, muito obrigado. Se o senhor não tivesse me trazido aqui, eu poderia ter ficado como ninguém pelo resto da minha vida. Jian Yefei curvou-se profundamente diante de Jian Li. Ao mesmo tempo, Jian Yefei também informou Jian Li sobre o legado que havia obtido. Tratava-se de um legado parcial do grande imperador do vazio, a grande técnica do vazio e o selo da grande mão do vazio, duas habilidades divinas de grau santo. Esta é a sua oportunidade, não precisa ser formal, disse Jian Li. Nesse momento, Jian Yefei ainda absorvia freneticamente o Ki espiritual ao seu redor. O nível de poder de Jian Yefei já havia alcançado o 9º nível de coleta de Ki. Senhor Jian Li, eu também passarei essa habilidade divina para você, disse Jian Yefei a Jian Li. Os olhos de Jian Li brilharam. Esse garoto era bem sensato, nada mal. Muito bem, então me passe. Jian Li respirou fundo e disse lentamente. Logo em seguida, Jian Yefei fechou ligeiramente os olhos, e uma imagem divina dourada emanou de seu corpo. Sob o controle consciente de Jian Yefei, a imagem divina dourada se dividiu diretamente em duas imagens divinas. A outra imagem divina dourada e fragmentada gravou-se na mente de Jian Li. Quando a imagem divina se dividiu, o rosto de Jian Yefei ficou incrivelmente pálido, como se tivesse sofrido um ferimento grave. A técnica de cultivo mental para a técnica do grande vazio e o selo da grande mão do vazio também surgiram na mente de Jian Li. Ao ver a expressão de Jian Yefei, Jian Li percebeu que passar a habilidade divina para ele novamente certamente havia custado um preço considerável a Jian Yefei. Jian Li não hesitou nem um pouco, retirando diretamente uma preciosa medicina espiritual de 10.000 anos para ajudar Jian Yefei a restaurar seu corpo. Jian Yefei tomou a medicina espiritual de 10.000 anos de Jian Li e absorveu completamente o ki espiritual contido nela para restaurar seu corpo. A técnica do grande vazio era a arte imperial única do grande imperador do vazio. Seu principal propósito era fundir-se com o vazio, permitindo que alguém se unisse a ele e viajasse através dele. Ao mesmo tempo, ela podia solidificar o vazio, tornando impossível até mesmo para santos comuns romperem o vazio e saírem diante da técnica do grande vazio. Essa grande técnica do vazio era uma arte secreta auxiliar extremamente poderosa. Após a fusão com o vazio, era possível não apenas se ocultar, mas também, em harmonia com o vazio, qualquer dano causado pelos inimigos seria absorvido por ele, tornando-a uma arte secreta de invencibilidade menor. É claro que o consumo dessa arte secreta também foi enorme. A fusão com o vazio exigia uma quantidade enorme de ki espiritual, portanto não podia ser usada casualmente.
Quanto ao selo da grande mão do vazio, tratava-se de uma habilidade divina ofensiva de rank imperador. Ela condensava diretamente uma mão gigante invencível do vazio, capaz de suprimir tudo e colapsar o vazio. Naturalmente, seu consumo era extremamente alto, tornando-a algo que Jian Li não poderia usar casualmente em seu nível atual. Após assimilar a técnica de cultivo mental, Jian Li preparou-se para iniciar o cultivo. Após ser nutrido pela medicina espiritual, a aparência de Jian Yefei melhorou significativamente, mas ele ainda estava extremamente fraco. Sênior Jian Li, esse portal só se abrirá depois que eu drenar todo o Qi espiritual do tesouro das fontes amarelas. Jian Yefei pareceu se lembrar de algo e então disse lentamente. Jian Li ergueu as sobrancelhas, drenando todo o Qi espiritual do tesouro das fontes amarelas. Nesse momento, o tesouro das fontes amarelas ainda fervilhava com o puro Qi espiritual do céu e da terra, apresentando uma concentração extremamente alta de Qi espiritual. Muito bem, então vamos cultivar devagar. Jian Li respirou fundo. Se estiver drenado, está drenado. Eu também vou absorver. Agora que ele possuía tantos remédios espirituais e os diversos espólios de guerra obtidos anteriormente, era a hora de começar o cultivo. Aumente rapidamente o seu nível de poder. Com tantos remédios espirituais e recursos, Jian Li também tinha muita confiança. Após tomar sua decisão, Jian Li pegou vários remédios espirituais e recursos e começou a cultivar. A energia espiritual do céu e da terra circundante também foi rapidamente absorvida por Jian Li. Diversas técnicas de cultivo operavam em alta velocidade dentro do corpo de Jian Li, e o Qi espiritual era absorvido por seu corpo como uma baleia. A arte da criação do universo estava elevando o nível de cultivo de Jian Li. A arte de concentração da alma estava absorvendo as medicinas espirituais de 10.000 anos de Jian Li para aprimorar sua energia mental. A força da prisão supressora de deuses e demônios estava aprimorando incessantemente o corpo físico de Jian Li. As partículas misteriosas dentro de seu corpo rugiam de raiva, e o poder divino de deuses e demônios lentamente despertava. A força de Jian Li aumentou rapidamente com o passar do tempo. O nível de poder de Jian Yefei, ao lado dele, também estava crescendo rapidamente. Leste estéreo. Vale da Morte. O Vale da Morte era uma terra proibida no deserto oriental, onde muitas figuras poderosas dos reinos da vida e da morte, e até mesmo santos, haviam perecido. Naquele momento, o Vale da Morte estava tomado por uma quietude mortal e crescente. Uma tênue intenção assassina permeava o ar. Muitos cultivadores se reuniram no Vale da Morte. Esses cultivadores pertenciam a várias forças que vieram ao Vale da Morte para cercar e suprimir Yetian. Entre eles estavam cultivadores independentes, assim como cultivadores de muitas forças importantes. O alvo deles era muito claro, Yetian. Devido aos perigos do Vale da Morte, somados às múltiplas tentativas fracassadas de cerco, a recompensa de Yetian havia sido aumentada diversas vezes, e agora chegava a 30 milhões de pedras espirituais de grau superior. Esse número fez com que muitos cultivadores que inicialmente queriam desistir enlouquecessem novamente. Além disso, a terra sagrada de Taishuan espalhou a notícia de que se Yetian fosse morto, alguém poderia ser aceito como um verdadeiro discípulo pelo Santo Senhor da terra sagrada de Taishuan. Com a disseminação dessa notícia, o fervor religioso se intensificou ainda mais. O mestre santo da terra sagrada de Taishuan era um cultivador de alto nível do reino grande sábio, cujo cultivo e habilidades divinas eram renomados em todo o continente antigo estéreo. Se alguém fosse aceito como um verdadeiro discípulo pelo Santo Senhor da terra sagrada de Taishuan, se tornaria instantaneamente um dignitário de alto escalão do deserto oriental, ascendendo verdadeiramente ao céu em um único passo. Por essa razão, muitos monstros antigos que originalmente estavam escondidos não puderam deixar de se comover. Esses indivíduos naturalmente pensaram nisso para seus descendentes. No entanto, mesmo com uma recompensa tão alta e condições tão tentadoras, Yetian ainda estava vivo e bem, saltitando pelo Vale da Morte. Embora tenha enfrentado situações perigosas diversas vezes, não houve acidentes graves. Em vez disso, os cultivadores que vieram cercar e suprimir Yetian sofreram pesadas baixas, e muitos santos pereceram. Quanto às figuras poderosas do reino da vida e da morte, não havia necessidade sequer de mencioná-las. Eram como cebolas, morrendo em ondas sucessivas. Quanto aos cultivadores abaixo do reino da vida e da morte, eles sequer possuíam as qualificações necessárias para participar. Muitas pessoas provaram isso com suas vidas. Esses inúteis, tanta gente que nem consegue lidar com um Yetian, e ainda por cima, ficam sendo enganados por ele. Na entrada do Vale da Morte, disse um homem de meia idade com uma expressão sombria. Capítulo 190 Vale da Morte. O homem de meia idade que falava era Lu Yuanya, um santo da terra sagrada de Taishuan responsável por lidar com Yetian. Acompanhando-o estavam vários outros santos poderosos. Pode-se dizer que a terra sagrada de Taishuan fez um grande esforço para lidar com Yetian. Eles não apenas ofereceram uma recompensa, mas também enviaram muitas pessoas. Lu Yuanya era um ancião interior da terra sagrada de Taishuan, ocupando uma posição elevada e de grande poder. Originalmente, ele pretendia obter um grande mérito ao lidar com Yetian desta vez. No entanto, ele jamais imaginou que tantas pessoas não fariam nenhum progresso, mas ao contrário, sofreriam perdas. A entrada para o Vale da Morte também era sombria e sinistra em todos os lugares. Muitos discípulos da terra sagrada de Taishuan aguardavam. Inúmeras formações rochosas foram erguidas nas proximidades, cercando todo o Vale da Morte de forma tão compacta que nem mesmo um mosquito conseguiria escapar. Ancião Lu,
Acabaram de chegar notícias de dentro do Vale da Morte de que Etian usou o terreno traiçoeiro do Vale da Morte para emboscar e matar dezenas de cultivadores do Reino da Vida e da Morte, e feriu gravemente um santo. Logo depois, um discípulo saiu correndo do Vale da Morte para relatar a notícia a Lu Yuanhan. Os outros discípulos próximos tiveram suas expressões ligeiramente alteradas. Esse Etian era cruel demais, emboscando e matando tantos cultivadores novamente. Lu Yuanhan respirou fundo, sentindo o coração um tanto dormente. Ancião Lu, espero que esteja bem. Gostaria de saber como está o seu progresso por aqui. Enquanto Lu Yuanhan ouvia os discípulos relatarem a situação lá dentro, uma voz rouca soou não muito longe. Um velho de cabelos brancos voou lentamente para fora do reino do vazio. O velho de cabelos brancos era Lin Shen, que anteriormente tentará adquirir o tesouro das fontes amarelas na zona de perigo nebulosa da seita demoníaca das fontes amarelas. Nesse momento a aura de Lin Shen era etérea, com ares de um ser celestial, completamente desprovida de sua aparência desgrenhada anterior. Ao ver Lin Shen se aproximar, o discípulo próximo curvou-se rapidamente e saiu depressa, abrindo espaço para os dois santos. O Santo Senhor enviou alguma nova ordem? Perguntou Lu Yuanhan em voz grave. Lin Shen sorriu levemente. Ouvi dizer que o ancião Lu avançou ao 5º nível do Reino Sábio há algum tempo. Estou aqui desta vez para lhe dar uma grande oportunidade. No coração do Vale da Morte, havia um silêncio absoluto em todos os lugares. Nuvens escuras no céu encobriam as profundezas, e não havia luz solar ofuscante durante todo o dia. A vegetação ao redor também emitia uma aura extremamente sinistra. O cheiro de sangue, uma atmosfera de severidade e o uivo de ventos frios preenchiam cada canto e espaço. Dentro de uma caverna nas profundezas do Vale da Morte, ainda havia muitos cadáveres ao redor da caverna, e a forma como esses cadáveres morreram foi extremamente trágica, todos sem membros, com sangue espalhado por toda parte. Energia ki e sangue emanavam continuamente desses cadáveres. No centro dessa caverna estava sentado um jovem, e havia um vórtice negro em seu corpo. O vórtice negro devorou rapidamente o ki e o sangue dos cadáveres ao redor. Um forte cheiro de sangue impregnou toda a caverna. À medida que o sangue fresco era devorado, as pupilas do jovem se encheram de um carmesim sedento de sangue, e uma aura violenta surgiu em seu corpo. Após um longo período, todo o sangue fresco foi completamente devorado pelo jovem. Uma aura extremamente poderosa emanou do corpo do jovem, fazendo o espaço inteiro tremer. Parabéns, Imperador Demônio, por sua grande conquista em poder divino e seu avanço ao reino da vida e da morte. Não muito longe dali, um homem de meia-idade vestido de preto tinha uma expressão fanática no rosto. Ao lado do homem de meia-idade, havia muitas outras figuras vestidas de preto. Todas essas pessoas possuíam uma aura extremamente gélida, indicando claramente que eram cultivadores de profundo nível de cultivo. Este homem de meia-idade era Yu Shuji, um antigo subordinado do Imperador Demônio, um santo poderoso, um especialista de alto nível que estava acima de uma pessoa e abaixo de 10.000 fora dele. No entanto, diante de Etian, ele se mostrou extremamente respeitoso. As numerosas figuras vestidas de preto atrás dele eram também subordinados extremamente leais ao Imperador Demônio, que lhe eram extremamente leais. Ao tomarem conhecimento do renascimento do Imperador Demônio, eles se juntaram sem hesitar ao comando de Etian, ajudando-o a superar muitas crises. Na caverna, todas aquelas figuras vestidas de preto olhavam para Etian com olhos extremamente fervorosos. O avanço do reino do rio espiritual para o reino da vida e da morte em menos de um mês, uma velocidade de cultivo como essa, era simplesmente assustadora. Além disso, a aura de Etian estava extremamente poderosa agora. Todo o ki espiritual de todo o espaço era continuamente absorvido por seu corpo, e o espaço emitia leves estalos. Você descobriu quem vazou minha identidade? Um brilho gélido reluziu nos olhos de Etian, que estavam repletos de frieza. Durante esse tempo, Etian sofreu inúmeras dificuldades e enfrentou diversos momentos de perigo. Se não fosse por seus subordinados o protegerem com suas próprias vidas, ele provavelmente teria perecido há muito tempo. No entanto, isso não deixou de ter suas vantagens. Após suportar tantas provações, juntamente com o corpo divino devorador do céu de Etian, a força de Etian aumentou continuamente, rompendo a barreira que o levou ao reino da vida e da morte em um curto período. Pode-se dizer que a má sorte é o que sustenta a boa sorte, e a boa sorte se esconde onde a má sorte acontece. Informamos ao Imperador Demônio que já consultamos o pessoal do Pavilhão do Mistério Celestial, mas eles não deram nenhuma resposta. Yu Shuji falou respeitosamente ao lado. Etian franziu ligeiramente a testa. Nem mesmo o Pavilhão do Mistério Celestial tinha resposta. Será que eles não queriam dizer, ou será que não podiam dizer? O Pavilhão do Mistério Celestial é a organização de inteligência mais poderosa do continente antigo estéreo. Pode-se dizer que eles possuem informações extremamente precisas sobre diversos eventos estranhos. Todos os tipos de rumores e até mesmo segredos das terras sagradas e dinastias divinas do continente antigo estéreo. O pavilhão do Deus Celestial do Mistério Celestial é conhecido por ser capaz de calcular o passado e o futuro, sabendo de tudo, e possui uma reputação formidável no antigo continente estéreo. Não importa, já que ninguém descobriu, então que fique assim. O mais importante agora é melhorar minha força. Se eu tivesse o cultivo da minha vida anterior, aliado a um corpo divino devorador do céu tão poderoso, não seria todo o continente antigo estéreo meu para vagar livremente? E aquelas duas vadias, Lu Yan e Feiyan, eu definitivamente farei vocês pagarem o preço. Imperador Demônio, emboscamos outro grupo de cultivadores vindos de fora, incluindo um santo. Nesse instante, uma voz vigorosa veio da entrada da caverna. Uma figura vestida de preto entrou rapidamente na caverna. Todos na caverna tinham um brilho de excitação nos olhos.
Durante esse período, eles mataram um número desconhecido de cultivadores. Lexian, muito bem, precisamos matar todas essas pessoas. Yi Tian riu, com os olhos cheios de alegria. O homem vestido de preto que entrou era também um dos subordinados de Yi Tian, Fang Lexian, que era implacável, especialmente por não gostar daqueles que alegavam pertencer às seitas do caminho justo. E o Shuji ao lado também parecia satisfeito. Era realmente emocionante seguir o imperador demônio. Eles podiam matar à vontade, e aqueles caras eram como galinhas e cachorros, não representando nenhuma ameaça significativa. Que pena, se a Senhora da Morte pudesse nos fornecer mais algumas formações ferozes, com certeza massacraríamos todos aqueles caras. Fang Lexian lambeu os lábios e disse lentamente. Capítulo 191. Os pensamentos de Yi Tian. Os olhos de Yi Tian brilhavam com uma luz intensa. A poderosa formação de nível divino da Senhora da Morte era de fato eficaz. Pode-se dizer que a capacidade de Yi Tian de sobreviver no Vale da Morte por tanto tempo se deveu em grande parte à ajuda da Senhora da Morte. A Senhora da Morte era uma existência proibida extremamente antiga no Vale da Morte, possuindo imenso poder e existindo há incontáveis anos. Quando Yi Tian era o quase imperador da nuvem demoníaca em sua vida anterior, ele visitou o Vale da Morte e encontrou a Senhora da Morte. Naquela época, Yi Tian, que ainda estava no reino de quase imperador, era extremamente cauteloso com a Senhora da Morte. A aquisição da Pedra Divina Devoradora do Céu por Yi Tian em sua vida anterior estava significativamente relacionada à Senhora da Morte. Ao pensar na Senhora da Morte, Yi Tian sentiu uma palpitação imensa. Se ele realmente não tivesse outra escolha, Yi Tian definitivamente não gostaria de lidar com esse ser. Quando Yi Tian entrou pela primeira vez no Vale da Morte, a Senhora da Morte o ajudou a superar uma crise e fez um acordo com ele. Yi Tian também pagou um preço inimaginável por isso. Essa formação feroz de rank divino também foi fornecida pela Senhora da Morte. O poder da formação feroz era incomparável, contendo a força do céu e da terra. Yi Tian usou essa formação feroz de rank divino para matar muitos inimigos. Após a chegada de seus subordinados, Yi Tian entregou-lhes a formação feroz de grau divino para que a utilizassem, a fim de resistir aos forasteiros que desejassem enfrentá-lo. Enquanto isso, ele se dedicou completamente ao cultivo nessa caverna, elevando seu nível de cultivo. Logo em seguida, o homem vestido de preto retirou vários cadáveres de seu anel espacial e os jogou para um lado da caverna. Um deles ainda jorrava sangue dourado. Aquele cadáver era precisamente o corpo do santo que Fang Lexian havia mencionado. Com este cadáver, minha força poderá aumentar rapidamente de novo. Os olhos de Yi Tian estavam cheios de fervorosa expectativa. As outras pessoas que estavam na caverna então evacuaram. Apenas Yi Tian permaneceu na vasta caverna. Em seguida, ele devoraria todas essas pessoas. Os cadáveres cujo ki e sangue haviam acabado de ser devorados transformaram-se em pilhas de ossos brancos, exalando um toque de quietude mortal. Voxox, voxox, voxox. Quando Yi Tian estava prestes a devorar todos aqueles cadáveres, o espaço na caverna repentinamente oscilou, um vento gélido varreu o local e sons de assobios ecoaram. Logo em seguida, uma massa de névoa surgiu na caverna. A névoa era extremamente densa, permeada por uma aura tênue e misteriosa. Em breve, uma besta do pesadelo emergiu da névoa negra. Nesse instante, a besta do pesadelo emanava ondas de frio, seus olhos cheios de uma luz feroz, suavizando-se apenas ao olhar para Yi Tian. Mestre, aquelas pessoas da terra sagrada de Taishuan lá fora recuaram de repente. Sussurrou a besta do pesadelo. Recuou? Yi Tian acariciou a cabeça da besta do pesadelo, com as sobrancelhas ligeiramente franzidas. O que essas pessoas estão tentando fazer? Estão tentando me atrair para fora? Como isso é possível? É tão seguro aqui, porque eu sairia e correria riscos. Não se preocupem com eles, continuaremos a caçar os cultivadores no Vale da Morte. Yi Tian acenou com a mão. Que eles vão embora se quiserem, ele só precisava se fortalecer aos poucos aqui. Assim que ele atingisse um certo nível de poder, todos esses inimigos seriam massacrados por ele. A besta do pesadelo flutuava no ar ao lado dele, constantemente envolta por uma aura sinistra. Mestre, recebi notícias de que eles parecem ter partido para o tesouro das Fontes Amarelas, e que o tesouro das Fontes Amarelas fica na seita demoníaca das Fontes Amarelas que o mestre visitou anteriormente, continuou a besta do pesadelo lentamente. Assim que a besta do pesadelo falou, um lampejo de pensamento surgiu no coração de Yi Tian. Yi Tian naturalmente sabia sobre o tesouro das Fontes Amarelas. Era o cofre secreto do Supremo das Fontes Amarelas. Embora o Supremo das Fontes Amarelas fosse apenas um Supremo, ele era um Supremo incomparável, capaz de enfrentar quase imperadores, e gozava de uma reputação formidável no antigo continente estéreo. O diagrama de extermínio de santos das Fontes Amarelas que ele tinha em mãos era o tesouro espiritual supremo de mais alto nível, possuindo um poder incomparável e tendo sido manchado com incontáveis sangues de santos. Muitas pessoas cobiçavam o tesouro das Fontes Amarelas. A reputação do diagrama de extermínio de santos das Fontes Amarelas era muito grande. Yi Tian cerrou o punho levemente. O tesouro espiritual supremo que ele usou em sua vida anterior era apenas um tesouro espiritual supremo e ainda não havia evoluído para se tornar uma arma imperial. Além disso, após sua morte, seu tesouro espiritual supremo foi destruído por Lu Yan por meios especiais antes de falecer, e seu paradeiro permanece desconhecido até hoje. Se ele conseguisse obter o diagrama de extermínio de santos das Fontes Amarelas, sua força receberia um aumento considerável. No entanto, ir diretamente para lá ainda seria um tanto arriscado. Yi Tian começou a ponderar sobre como obter o tesouro das Fontes Amarelas. A própria seita demoníaca das Fontes Amarelas não era uma preocupação, mas certamente muitas pessoas iriam até lá.
Como ele conseguiu obter o tesouro das fontes amarelas da seita demoníaca das fontes amarelas? Parece que ele ainda precisava negociar com a Senhora da Morte para obter uma poderosa armadura de rank divino. Yi Tian sentiu uma pontada de dor no coração, mas pensando no poder do diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas, ele tomou uma decisão. Se ele conseguisse obter o diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas, então tudo teria valido a pena. Ah, certo, tem mais uma pessoa. Outra figura surgiu na mente de Yi Tian. Foi Jian Li quem foi capturado junto com ela na caverna anteriormente. Mesmo agora, Yi Tian achava a técnica de movimento de Jian Li algo inacreditável de se lembrar. Por coincidência, ele também poderia aprender a técnica de movimento daquele garoto. Uma faísca de determinação brilhou no coração de Yi Tian. Nos arredores da seita demoníaca das fontes amarelas. Os arredores da seita demoníaca das fontes amarelas eram uma vasta selva. A selva estava impregnada por inúmeros que sangrentos. Gritos e lamentos ecoavam de tempos em tempos. Batalhas ferozes irromperam na selva, com pessoas morrendo a cada segundo. Na orla da selva, um homem de meia-idade observava a batalha, com os olhos cheios de indiferença. Ancião Gogo, esta seita demoníaca das fontes amarelas é tão desobediente, deveríamos tê-los exterminado há muito tempo. Vários anciãos da seita indo os ossos brancos estavam ao lado do homem de meia-idade. Esses anciãos olharam para o homem de meia-idade com bajulação, os olhos cheios de expressões subservientes. O homem de meia-idade estreitou ligeiramente os olhos. Esses discípulos da seita demoníaca das fontes amarelas são bastante habilidosos. Apesar de tamanha disparidade em poder de combate, eles não sucumbiram. Nesse momento, na selva, os discípulos da terra sagrada de Taishuan e da seita Yin do Osso Branco constituíam a grande maioria, lutando ferozmente contra os discípulos da seita demoníaca das fontes amarelas. Quase todos os discípulos da seita demoníaca das fontes amarelas tiveram que lutar contra dois oponentes simultaneamente. Esses cabeças demoníacas não possuem outras habilidades, mas dominam muitos métodos pouco ortodoxos, o que é muito problemático. Felizmente, o ancião Gogo trouxe tantos discípulos, caso contrário, poderíamos ter tido dificuldades para derrotá-los. Acrescentaram os outros anciãos da seita Yin do Osso Branco. Os outros anciãos também bajularam o ancião Gogo da terra sagrada de Taishuan. Gogo Venchi não disse nada, apenas ficou olhando fixamente para o campo de batalha na selva. No campo de batalha também havia muitos guerreiros de armadura negra com estranhos padrões tatuados em seus corpos. Esses guerreiros de armadura negra eram como marionetes, destemidos diante da morte. Mesmo com membros decepados, continuavam a atacar implacavelmente. Capítulo 192 Corrente Subterrânea. O que são essas armaduras pretas com runas? Perguntou Gogo Venchi, franzindo a testa e falando lentamente. Os outros anciãos da seita Yin do Osso Branco ao lado dele se entreolharam, olhando para aquela armadura negra. Ancião Gogo, ouvi dizer que o mestre da seita demoníaca das fontes amarelas domina uma técnica especial de marionetes. Aquela armadura negra provavelmente é uma marionete que ele fez. Nesse instante, um cultivador de manto negro surgiu voando de perto. Gogo Venchi olhou para a pessoa que se aproximou, um brilho frio reluzindo em seus olhos. É isso! É Zhou Yuanping, o terceiro ancião da seita demoníaca primordial. O ancião da seita Yin do Osso Branco ao lado dele percebeu a confusão de Gogo Venchi e então o apresentou. Gogo Venchi entendeu, então era alguém da seita demoníaca primordial. O que é a sua seita demoníaca primordial também quer uma fatia do bolo. Gogo Venchi sorriu e disse em voz grave. Zhou Yuanping olhou em direção à formação de proteção da seita demoníaca das fontes amarelas. Havia ali uma enorme barreira, com uma energia que extremamente aterradora emanando por todos os lados, isolando tudo do lado de fora. O pessoal da seita demoníaca das fontes amarelas matou nosso segundo ancião. Se não fizermos a seita demoníaca das fontes amarelas pagar um preço sangrento, que honra terá nossa seita demoníaca primordial na montanha dos 10.000 demônios. Um lampejo de determinação brilhou nos olhos de Zhou Yuanping. Gogo Venchi zombou em seu íntimo, ainda desejando uma fatia do bolo, dizendo isso com tanta arrogância. No entanto, a seita demoníaca das fontes amarelas possui muitos métodos. Se esses caras se juntarem a nós, o tempo necessário para derrotar a seita demoníaca das fontes amarelas será bastante reduzido. Ancião Zhou, eu entendo seu desejo de vingança, mas se você tiver pensamentos impróprios, não culpe nossa terra sagrada Taishuan por ser indelicado, disse Gogo Venchi lentamente. Um brilho intenso reluziu nos olhos de Zhou Yuanping, ameaçando, seita demoníaca das fontes amarelas. Nesse momento, a seita demoníaca das fontes amarelas estava em estado de alerta por toda parte. Uma vaga sensação de intenção assassina ecoava no ar. Muitos discípulos estavam em estado de alerta máximo, prontos para lutar a qualquer momento. Pico Demoníaco Yang. O Pico Demoníaco Yang é a montanha onde reside o mestre da seita, e está rodeado por uma rica energia espiritual do céu e da terra. Existem muitas plantas espirituais preciosas por toda parte. Nas profundezas do Pico Demoníaco Yang, existe um palácio com uma decoração de luxo extremamente discreta. O palácio fervilhava de atividade, com discussões a todo instante. Ocasionalmente também ocorriam algumas discussões. No palácio do Pico Demoníaco Yang, um grupo de cultivadores com expressões diversas e trajando vestes luxuosas discutia no salão principal da Câmara de Debates. A maioria deles eram anciãos internos, assim como anciãos e mestres de vários salões. Todas as discussões giravam em torno da invasão de inimigos externos.
Muitos defendiam a fuga, enquanto alguns queriam lutar até a morte. Embora sua seita demoníaca das Fontes Amarelas estivesse estabelecida na Montanha dos 10.000 Demônios há tantos anos e possuísse alguns métodos especiais, mesmo enfrentando tantas forças sitiantes, eles ainda se sentiam um pouco apreensivos. O fator mais importante foi a entrada da Terra Sagrada Taishuan. Anteriormente, o Palácio da Espada Tianshan havia sido um exemplo sangrento. Uma força de elite de primeira linha como essa foi aniquilada de forma repentina e sem resistência, sem dar qualquer chance de reação. Se eles não conseguissem vencer essa batalha, seria a ruína de toda a seita, sem qualquer possibilidade de sobrevivência. O que está fazendo o mestre da seita? Este é um momento crítico para a sobrevivência da seita demoníaca, para onde ele foi. Exatamente, ele não é visto há muito tempo. Mesmo que o mestre da seita venha, é inútil. Há tantos inimigos lá fora. Esses oficiais de alta patente da seita demoníaca discutiam entre si. Haviam argumentado por tanto tempo sem ver o mestre da seita, e todos estavam extremamente curiosos. Muito bem, sem necessidade de discutir. Quem quiser ficar, fica. Quem quiser ir embora pode ir a qualquer momento. Nesse instante, uma voz fria soou no salão de reuniões. Uma mulher deslumbrante vestida com um vestido preto entrou lentamente. A mulher era fria como gelo, com uma expressão gélida em seu rosto cativante, como uma fada do gelo. Atrás da mulher estavam duas belas criadas. Santa, o que quer dizer? O mestre da seita nem sequer falou. A expressão de um ancião próximo mudou ligeiramente ao olhar para a mulher deslumbrante, tão fria quanto um iceberg. Tang-Siki não disse nada e caminhou diretamente para o assento mais alto no salão de discussões, sentando-se de forma dominante e imponente na posição que deveria ser do mestre da seita. Santa, não se engane, esse não é o lugar onde você deveria se sentar. Como ousa? Essa é a posição do mestre da seita, Santa. Quer se rebelar? Ao verem Tang-Siki sentado descaradamente na posição de mestre da seita, esses anciãos e muitos oficiais de alta patente ficaram furiosos. Embora a força e o talento da Santa fossem bons, ocupar essa posição agora ainda estava um pouco distante. Tang-Siki assentiu com a cabeça, olhando para os muitos anciãos à sua frente, depois abriu a mão direita e um símbolo dourado apareceu em sua mão. O símbolo do mestre da seita está aqui. Você ainda tem alguma objeção? Disse Tang-Siki com leveza e um tom desprovido de emoção. Ao verem o símbolo na mão de Tang-Siki, os muitos anciãos entreolharam-se, com os olhos cheios de incredulidade. Esse era o símbolo que representava a identidade do mestre da seita demoníaca das Fontes Amarelas. Ver esse símbolo era equivalente a ver o próprio mestre da seita. O toque na mão de Tang-Siki também tinha um leve brilho dourado, parecendo extremamente deslumbrante. Se vocês não falarem, presumirei que todos não têm objeções. Agora, ouçam minha ordem. Tang-Siki então começou a falar lentamente. À medida que Tang-Siki emitia suas ordens uma a uma, os vários núcleos da seita demoníaca das Fontes Amarelas começaram a operar com eficiência, preparando-se para lidar com os inimigos externos, com todos os assuntos tratados de forma ordenada. Seita demoníaca das Fontes Amarelas. Pico do Brilho Púrpura. Numa sala nas profundezas do Pico do Brilho Púrpura, Liu Xiao e Shu Fanjiu estavam consolidando seu cultivo. Há algum tempo, Liu Xiao já havia alcançado o reino sábio através do cultivo duplo com Shu Fanjiu. O ki espiritual de Shu Fanjiu também aumentou muito, e sua força deu um salto considerável. Não esperava que você desse o símbolo do mestre da seita para aquela garotinha. Shu Fanjiu se aconchegou nos braços de Liu Xiao. O quarto estava extremamente silencioso, com uma fragrância suave permeando o ar. Tang-Siki é filha do ancião Tang. Ela é muito capaz, disse Liu Xiao suavemente. Os dois aproveitaram esse momento tranquilo no quarto. Yuan Xiao, quanto tempo mais você pretende esperar? Shu Fanjiu olhou para o homem de meia idade à sua frente, com os olhos cheios de ternura. Liu Xiao abriu lentamente os olhos e abraçou a bela mulher com força. Sem pressa, quero ver quantas pessoas estão de olho na nossa seita demoníaca das Fontes Amarelas. É uma boa oportunidade para lidar com todas elas de uma vez. Liu Xiao acariciou os belos cabelos da mulher em seus braços e disse suavemente. Shu Fanjiu franziu ligeiramente a testa. Você está mesmo confiante? De acordo com as informações do batedor, além da terra sagrada Taishuan, da seita Indo Osso Branco e da seita demoníaca primordial, muitas outras forças de primeira linha ainda estão se reunindo em nossa direção. Além disso, a terra sagrada Taishu também pode se envolver. Liu Xiao alisou as sobrancelhas delicadas de Shu Fanjiu e sorriu levemente. Desde o momento em que Jian Li e Jian Yefei entraram no tesouro das Fontes Amarelas, nossa seita demoníaca das Fontes Amarelas está em uma posição invencível. Capítulo 193. Avanço. O sexto nível do Reino da Vida e da Morte. Enquanto Liu Xiao falava, ele apreciava a maciez da sua mão. Shu Fanjiu olhou para Liu Xiao com saudade e afastou sua mão travessa com um tapa. Será que Jian Li conseguirá? Mesmo que ele tenha obtido imensos benefícios no tesouro das Fontes Amarelas, é impossível que ele se fortaleça o suficiente para lutar contra uma terra sagrada em tão pouco tempo. Liu Xiao ergueu lentamente a cabeça e olhou em direção à zona de perigo nebulosa. A chave não é Jian Li. Você saberá quando chegar a hora. O olhar de Liu Xiao parecia penetrar o espaço, alcançando diretamente o distante reino do vazio. A batalha nos arredores da seita demoníaca das Fontes Amarelas ainda estava em pleno andamento. Correntes subterrâneas surgiam por toda parte. Aparentemente, isso se deveu ao vazamento de informações sobre o tesouro das Fontes Amarelas.
Juntamente com as numerosas forças vindas da montanha dos 10.000 demônios e as muitas pessoas enviadas pela terra sagrada Taishuan, a veracidade da localização do tesouro das fontes amarelas dentro da seita demoníaca das fontes amarelas foi infinitamente aumentada. Forças cada vez mais numerosas avançavam em direção à seita demoníaca das fontes amarelas. É claro que muitos também estavam lá para assistir ao espetáculo ou pescar em águas turbulentas. Afinal, aquele era o tesouro das fontes amarelas, famoso em toda a planície desolada oriental. Era muito provável que contivesse o tesouro espiritual supremo do Supremo das Fontes Amarelas, o diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas. Mesmo que não se consiga obter o diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas, obter outros tesouros ainda seria uma grande conquista. Dentro do tesouro escondido das fontes amarelas. Após um longo período de absorção, o que espiritual dentro do tesouro das fontes amarelas tornou-se muito mais escasso. A energia espiritual que quase se solidificara agora estava um tanto escassa. No entanto, uma leve fragrância ainda persistia no ar, ecoando por todo o ambiente. Bem no centro do tesouro das fontes amarelas, havia um jovem que absorvia continuamente o ki espiritual ao redor. O jovem era Jian Yefei. Após um longo período de absorção de ki espiritual, o reino de Jian Yefei já havia alcançado o 7º nível do reino do mar divino. Além disso, estava melhorando rapidamente a uma velocidade considerável. A já tênue energia espiritual ao seu redor era continuamente absorvida pelo corpo de Jian Yefei. Longe de Jian Yefei, havia outro jovem incomparavelmente bonito. O jovem segurava em suas mãos 2 remédios espirituais de 10.000 anos, e à medida que o ki espiritual dos remédios fluía continuamente, a aura em seu corpo se fortalecia. O corpo de Jian Li emitia continuamente rugidos ensurdecedores, emanados de demônios divinos. Ao seu redor, havia inúmeras pedras espirituais de grau superior e remédios espirituais, muitos dos quais já haviam sido drenados de seu ki espiritual e transformados em cinzas. Uma luz brilhante circulava ao redor do corpo de Jian Li. Com a bênção de inúmeros recursos de medicina espiritual, 300 partículas misteriosas dentro do corpo de Jian Li já haviam despertado. 300 partículas misteriosas representavam o poder de 300 demônios divinos, 30 milhões de catis de imensa força, capazes de destruir o reino do vazio circundante à vontade. O veterano Jian Li é realmente assustador. Jian Yefei olhou para Jian Li à distância, com os olhos cheios de choque. O simples fato de Jian Li estar cultivando ali já dava a Jian Yefei uma sensação invencível de opressão. Essa sensação de opressão, à medida que a força de Jian Yefei aumentava, tornava-se ainda mais forte. Jian Yefei sentiu que o atual Jian Li poderia esmagá-lo com um simples pensamento, mesmo que sua própria força tivesse aumentado significativamente. Eles estavam no tesouro das fontes amarelas havia quase meio mês. A força de Jian Yefei já havia atingido o 7º nível do reino do mar divino, e ele poderia avançar para o 8º nível a qualquer momento. E Jian Yefei, no 7º nível do reino do mar divino, sentiu-se como uma formiga diante de uma besta primordial ao confrontar Jian Li, que estava imerso no cultivo. A força de Jian Li, por outro lado, estava aumentando ainda mais rapidamente. 10 dias atrás, Jian Li já havia absorvido o ki espiritual suficiente das medicinas espirituais de 10.000 anos para alcançar o reino da vida e da morte. Nesses breves 10 dias, ele abriu consecutivamente 5 pontos de acupuntura de poder profundo da vida e da morte, alcançando o 5º nível do reino da vida e da morte. Ele estava, naquele momento, abrindo o 6º ponto de acupuntura do poder profundo da vida e da morte, preparando-se para alcançar o 6º nível do reino da vida e da morte. Após um cultivador alcançar o reino da vida e da morte, o principal método de avanço é abrir os pontos de acupuntura do poder profundo da vida e da morte dentro do corpo. Utilizando esse poder, quanto mais pontos de acupuntura de poder profundo da vida e da morte forem alcançados, mais elevado será o reino. Bum, bum, bum. Após algum tempo, uma aura extremamente forte emanou do corpo de Jian Li. A energia espiritual circundante foi absorvida pelo corpo de Jian Li como por uma baleia. Dentro do corpo de Jian Li, inúmeras energias espirituais se transformaram em poder profundo, impactando totalmente o 6º ponto de acupuntura, o ponto de poder profundo da vida e da morte. Uma luz dourada circulava pelo corpo de Jian Li, e o tesouro das fontes amarelas se encheu com um estrondo enorme. Uma grande conquista para mim, uma grande conquista para mim. Jian Li rugiu em seu coração. O avanço ao 5º nível do reino da vida e da morte consumiu quase todos os recursos de Jian Li. Todas as suas pílulas espirituais, remédios espirituais, incluindo aqueles remédios espirituais de 10.000 anos, estavam completamente esgotadas. Se ele não conseguisse alcançar o 6º nível do reino da vida e da morte, não seria uma grande perda? Embora o poder profundo dentro do corpo de Jian Li impactasse continuamente o 6º ponto de acupuntura do poder profundo da vida e da morte, esse ponto permanecia indestrutível, aparentemente inabalável. Não consegue avançar? O coração de Jian Li afundou. Não, ele precisa realizar um avanço. Logo em seguida, Jian Li sacou sua origem sagrada. Essa era a origem sagrada que ele havia enganado, ou não, tomada do ancião da terra sagrada Taishuan. Jian Li havia planejado originalmente usá-lo para aumentar sua força, mas agora a força de Jian Li já havia alcançado o 5º nível do reino da vida e da morte, e ele estava a apenas um passo do 6º nível. A origem sagrada de um santo do 2º nível já não tinha grande efeito na força de Jian Li. Então, ele bem que poderia usar essa origem sagrada para aumentar sua força. Jian Li respirou fundo, e em seguida, absorveu toda a origem sagrada em seu corpo.
O poder violento da origem sagrada circulava descontroladamente dentro do corpo de Jian Li. Foi continuamente transformada em poder profundo por Jian Li, impactando o gargalo. Jian Li repetidamente não sabia quanta origem sagrada havia consumido. Após muitas tentativas, o sexto ponto de acupuntura do poder profundo da vida e da morte de Jian Li finalmente começou a ceder. Bum bum bum. Após algum tempo, com uma forte explosão de aura, o sexto ponto de acupuntura do poder profundo da vida e da morte foi finalmente aberto. Sexto nível do reino da vida e da morte. A aura pertencente ao sexto nível do reino da vida e da morte emanou do corpo de Jian Li. A aura incomparavelmente violenta atingiu em cheio todo o tesouro das fontes amarelas, e o espaço ao redor emitiu estrondos violentos, como se fosse ser esmagado pela aura de Jian Li a qualquer momento. Jian Yefei, ao longe, estava tomado pelo horror, sentindo como se fosse ser esmagado em pedaços por aquela aura a qualquer momento. Foi verdadeiramente aterrador. Essa aura opressiva fazia o corpo de Jian Yefei tremer constantemente. Será que o Sênior Jian Li está mesmo apenas no sexto nível do reino da vida e da morte? Como é que a aura dele sozinha supera em muito a daqueles santos? Jian Yefei murmurou em voz baixa, com os olhos cheios de incredulidade. Quando estava na planície da zona de perigo nebulosa, Jian Yefei já havia sentido a aura daqueles santos elevados e poderosos, que era surpreendentemente forte. No entanto, Jian Yefei sentiu que a aura daqueles santos simplesmente não estava no mesmo nível que a aura de Jian Li. Capítulo 194. Será possível que a força do Lorde Jian Li já tenha alcançado o Reino Santo? Jian Yefei se lembrava claramente de que, naquela época, Jian Li teve que usar um poder especial para derrotar aqueles santos. Mas agora, só a sua aura já supera em muito a dessas pessoas. Quão forte é o Lorde Jian Li agora? Após Jian Li, do outro lado, ter realizado com sucesso seu avanço, a energia profunda em seu corpo começou a se acalmar lentamente. A aura violenta estava se dissipando gradualmente. Finalmente consegui, disse Jian Li, respirando fundo. Este período de cultivo foi o mais longo que Jian Li praticou desde que chegou ao mundo antigo desolado, e também o período em que sua força mais se aprimorou. Ele avançou diretamente do oitavo nível do reino do mar divino para o sexto nível do reino da vida e da morte. Além disso, o nível de mestre da percepção divina de Jian Li também atingiu o terceiro patamar há alguns dias. No entanto, esse consumo de recursos é assustador demais. Jian Li sentiu um formigamento no couro cabeludo só de pensar nos recursos que havia consumido nos últimos dias. Com o corpo divino imortal e o corpo sagrado primordial empilhados, os recursos consumidos aumentaram exponencialmente. Pedras espirituais, medicina espiritual, diversos recursos, incluindo muita medicina espiritual com 10.000 anos de idade, além da origem sagrada. Todos esses recursos combinados seriam suficientes para um cultivador comum alcançar o reino sábio. No entanto, isso só permitiu que Jian Li avançasse do oitavo nível do reino do mar divino para o sexto nível do reino da vida e da morte. É possível imaginar o quão aterrorizante foi a tuberculose de Jian Li. Quanto ao reino da vida e da morte até o reino sábio, Jian Li já não conseguia imaginar quantos recursos precisaria consumir. No entanto, tudo valeu a pena. Embora Jian Li tenha alcançado apenas o sexto nível do reino da vida e da morte, ele sente que aqueles santos de nível inferior não seriam capazes nem mesmo de resistir a um de seus socos. Quanto aos de nível superior, Jian Li não os encontrou e não tem certeza. A energia da origem no tesouro das fontes amarelas estava agora extremamente fraca. Fios de energia da origem foram continuamente absorvidos pelos corpos de Jian Li e Jian Yefei, acima do céu do tesouro das fontes amarelas. Um pássaro coberto por chamas vermelhas intensas planava no céu. Aquele pássaro era Xiao Hong. Devido à abundância de Qi espiritual no tesouro das fontes amarelas, Jian Li também trouxe este pássaro imortal para absorver Qi espiritual. Graças à generosidade de Jian Li em fornecer diversos recursos para Xiao Hong se alimentar, Xiao Hong também alcançou o quinto nível, que é o pico do reino do mar divino. Mestre, você tem mais líquido do Nirvana? Me dê mais, estou prestes a romper para o reino da vida e da morte. Xiao Hong soltou um grito agudo no ar. Os olhos de Jian Li brilharam. Este pássaro imortal também estava prestes a romper a barreira. Então ele deveria dar-lhe um pouco do líquido do Nirvana. Anteriormente, no Vale do Grande Yin, Jian Li havia coletado todo o líquido do Nirvana não utilizado. Se este pássaro imortal alcançar o reino da vida e da morte, sua força poderá aumentar significativamente, e o poder de seu fogo imortal também poderá melhorar bastante. Logo em seguida, Jian Li entregou todo o líquido do Nirvana restante a Xiao Hong. Após Xiao Hong receber o líquido do Nirvana de Jian Li, ela começou a avançar com tudo em direção ao reino da vida e da morte. Lorde Jian Li, o que é aquilo ali? No momento em que Xiao Hong estava prestes a romper a barreira, Jian Yefei olhou para as profundezas do tesouro escondido. Jian Li seguiu a direção apontada por Jian Yefei. Nas profundezas do tesouro das fontes amarelas, à medida que o Qi espiritual se dissipava, 3 marionetes cintilantes com fluxos de luz dourada apareceram. Os bonecos possuíam uma aura extremamente poderosa. Os feixes de luz dourada criavam uma leve sensação de opressão no espaço. Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. O que são essas coisas? Uma sensação tão forte de opressão. Seita demoníaca das fontes amarelas. Nesse momento, os arredores da seita demoníaca das fontes amarelas estavam repletos de batalhas ferozes. Os sons de assassinatos e gritos ecoavam por toda a periferia. Os discípulos da seita demoníaca das fontes amarelas lutavam contra numerosos inimigos externos, e inúmeras marionetes se aglomeravam densamente por todo o campo de batalha. A cada segundo, sangue e pedaços de carne dilacerada espirravam. O cheiro de sangue impregnava todo o espaço. A selva circundante havia sido completamente aniquilada, deixando uma vasta área desolada por toda parte.
Nos arredores da seita demoníaca das Fontes Amarelas, Tang Siki sentava-se friamente, com um olhar penetrante, observando a batalha no campo de batalha. Ao mesmo tempo, ela dava ordens de forma ordenada. Sob o comando de Tang Siki, os numerosos discípulos e anciãos da seita demoníaca das Fontes Amarelas avançaram e recuaram com precisão, lutando continuamente contra os inimigos invasores. Li Yuanxiao, entregue-me o território da seita demoníaca das Fontes Amarelas e eu darei à sua seita demoníaca um fim digno. No céu acima da periferia, um homem de meia-idade olhou para Li Yuanxiao não muito longe e disse em voz baixa. O homem de meia-idade era Lu Yuanya, que já havia enfrentado Ye Tian no Vale da Morte. Após receber as informações de Lin Shen, Lu Yuanya abandonou decisivamente o lado de Ye Tian por enquanto, entregando o campo de batalha de Ye Tian a Lin Shen, e foi pessoalmente para a seita demoníaca das Fontes Amarelas. Ao lado de Lu Yuanya estavam muitos cultivadores com auras poderosas, todos eles brilhando com luz dourada, figuras claramente do Reino Santo. Esses santos incluíam aqueles da terra sagrada de Taishuan, bem como da seita Indo Osso Branco e da seita demoníaca primordial. Todos eles tinham muitos planos para a seita demoníaca das Fontes Amarelas. Na borda do campo de batalha, abaixo, também havia muitas pessoas de outras forças, observando da mesma forma. Eles queriam ter uma participação nessa grande guerra. Li Yuanxiao, impassível, disse friamente, se vocês querem o território da minha seita demoníaca das Fontes Amarelas, venham e troquem suas vidas por ele. Ao lado de Li Yuanxiao também estavam vários cultivadores com auras poderosas. Shu Fanju estava entre eles. 2 dias antes, Tang Hai também havia alcançado o Reino Santo em uma grande batalha, conseguindo um avanço ao encarar a morte, e seu reino continuou a progredir, atingindo o 2º nível do Reino Santo. Havia também algumas outras pessoas por perto, incluindo amigos próximos de Tang Hai e anciãos do Palácio Imortal da Nuvem de Gelo, todos os quais vieram para ajudar a seita demoníaca das Fontes Amarelas. E você realmente acha que nossa terra sagrada Taishuan não pode fazer nada contra você? Lu Yuanya cerrou os punhos, a luz dourada que emanava de seu corpo quase despedaçando todo o reino do vazio. Gogu Wenshi, o ancião da terra sagrada de Taishuan que estava ao seu lado, também tinha uma expressão sombria com uma energia que violenta emanando dele. As batalhas que ocorreram nos últimos dias não foram apenas uma ou duas. Contudo, os métodos e reforços da seita demoníaca das Fontes Amarelas eram inesgotáveis. Sempre que Lu Yuanya pensava que estava prestes a derrotar a seita demoníaca das Fontes Amarelas, um novo acontecimento ocorria. Além disso, essas pessoas da seita demoníaca das Fontes Amarelas lutavam como se não se importassem com suas vidas. Seu estilo de combate era extremamente brutal. Principalmente aquele velho que havia recentemente alcançado o Reino Sábio. Seus métodos cruéis ainda lhe causavam arrepios só de pensar neles. Svi, svi, svi. Li Yuanxiao não disse nada, seus olhos transbordavam de uma luz fria, e seu corpo avançou rapidamente. Os raios de luz dourada estilhaçaram o espaço instantaneamente, e uma onda de ki violenta irrompeu por toda parte. Os muitos santos que seguiam Li Yuanxiao também o acompanharam e avançaram. Uma batalha colossal irrompeu imediatamente nos céus. Incontáveis fluxos de luz dourada, misturados com um ki violento, encheram o céu com um rugido feroz. A batalha dos santos irrompeu com um estrondo, raios de luz dourada iluminaram todo o céu e ofensivas capazes de destruir o mundo irromperam nos céus. Capítulo 195. Nunca imaginei que a seita demoníaca das Fontes Amarelas tivesse raízes tão profundas com tantos santos. De fato, quem diria que uma força de 2ª categoria pudesse possuir fundamentos tão profundos? Parece que a terra sagrada Taishuan não pode fazer nada contra eles. Após essa batalha, independentemente do resultado final, a seita demoníaca das Fontes Amarelas certamente conquistou um nome para si mesma. Na periferia distante, muitas pessoas de outras forças observavam a batalha celeste que abalava a terra com os olhos brilhando. Essas forças pretendiam aproveitar a batalha para recolher os destroços. Contudo, a força da seita demoníaca das Fontes Amarelas superou em muito a sua imaginação. Seu poder de combate de alto nível no Reino Santo não apenas não ficava a dever ao da terra sagrada Taishuan, mas em terra havia inúmeras marionetes no Reino da Vida e da Morte e no Reino do Mar Divino, e juntamente com o estilo de luta suicida de seus discípulos, elas conseguiram resistir aos ataques da terra sagrada Taishuan e de outros. Você não achava mesmo que a seita demoníaca das Fontes Amarelas era apenas uma força de 2ª categoria, achava? Um jovem de manto azul brocado, empunhando uma longa espada, zombou ali perto. Os numerosos espectadores ao seu redor olhavam para o jovem com surpresa. Não é esse o filho divino da terra sagrada de Taishu? Por que ele está aqui? Será que a terra sagrada de Taishu também quer se envolver? Alguém que estava por perto o reconheceu imediatamente. Este jovem de vestes azuis era precisamente Shu Fengjiu, o filho divino da terra sagrada de Taishu, um prodígio com talento e poder extremamente fortes. Embora não se comparasse ao filho divino da terra sagrada de Taishu, ele ainda era uma figura bem conhecida no antigo continente desolado do leste. A seita demoníaca das Fontes Amarelas tem uma ligação inegável com a seita demoníaca primordial das planícies centrais, murmurou Shu Fengjiu. Assim que Shu Fengjiu falou, as pupilas de todos ao seu redor se contraíram. A seita demoníaca das Fontes Amarelas estava, na verdade, ligada à seita demoníaca primordial. Os olhos de todos brilhavam com expressões complexas. A seita demoníaca primordial era a seita demoníaca mais poderosa das planícies centrais do antigo continente estéreo, tendo, em um único dia, aniquilado rapidamente 2 importantes terras sagradas nas planícies centrais, a terra sagrada de Taihao e a terra sagrada de Jiniun. Embora a terra sagrada de Taihao e a terra sagrada de Jiniun não fossem forças de nível supremo absoluto, ainda assim eram potências colossais.
Em apenas um dia, duas forças do nível da Terra Sagrada foram aniquiladas sem esforço. Essas duas batalhas limpas e decisivas fizeram com que todos no antigo continente estéreo tomassem conhecimento da ilustre reputação e do poder supremo da seita demoníaca primordial. O poder da seita demoníaca primordial outrora incutiu medo nos corações de todas as principais forças das planícies centrais. Não me admira que a Terra Sagrada Taishuan não tenha enviado um santo de nível rei sábio de primeira linha para participar da batalha, é por isso. Alguém próximo murmurou com os olhos cheios de choque. Assim que Shu Fengjiu terminou de falar, muitos dos presentes abandonaram a ideia de abocanhar uma fatia do bolo. Embora a seita demoníaca primordial estivesse nas planícies centrais e não pudesse atacar rapidamente as forças no antigo continente estéreo oriental, a reputação da seita demoníaca primordial era simplesmente formidável demais. A Terra Sagrada Taishuan talvez não tivesse medo. Contudo, se a seita demoníaca primordial resolvesse acertar as contas de verdade mais tarde, essas forças não seriam capazes de resistir à sua fúria. Ao ver que essas pessoas cogitavam recuar, Shu Fengjiu sentiu desprezo. Um bando de valentões que implicam com os fracos e temem os fortes, verdadeiramente entediante. Shu Fengjiu então olhou para o céu, com os olhos cheios de desejo fervoroso. O poder de um santo é verdadeiramente aterrador. Contudo, se eu conseguisse obter o diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas, subjugar um santo talvez não fosse impossível. Shu Fengjiu umedeceu os lábios, pensativo. Filho santo, quando devemos agir? A batalha deles não será decidida tão cedo. Logo depois, um grupo de cultivadores uniformizados sobrevoou as proximidades, olhando para Shu Fengjiu com expressões respeitosas. Sem pressa, ainda é cedo. Deixe-os lutar mais um pouco, disse Shu Fengjiu, indiferente. Dada a situação atual, se Shu Fengjiu entrasse, ele não conseguiria prever as consequências. Afinal, a batalha acima, embora aparentemente feroz, ainda não teve um resultado substancial. Entrar no campo de batalha precipitadamente resultaria apenas em uma perda de força sem sentido. Embora Shu Fengjiu tivesse trazido muitas pessoas desta vez, obter o diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas ao menor custo possível seria o ideal. Não muito longe do campo de batalha terrestre. Tang Siki olhou para o campo de batalha à sua frente com uma expressão calma. A crescente sede de sangue por toda parte não conseguiu perturbar Tang Siki de forma alguma. A explosão de energia espiritual agitou todo o espaço, e os sons ensurdecedores de carnificina e gritos foram ainda mais avassaladores. O campo de batalha era verdadeiramente um campo de batalha Shura, com que aterrador se espalhando por toda parte, e o campo de batalha era como um moedor de carne, ceifando vidas constantemente. A batalha que se aproximava era excepcionalmente feroz, embora muitos fantoches estivessem auxiliando na luta. Muitos discípulos da seita demoníaca das fontes amarelas ainda perderam suas vidas. Siki, ative imediatamente a grande matriz do demônio de sangue. Tang Siki viu que o chão já estava manchado de sangue, com membros decepados por toda parte, e imediatamente deu uma nova ordem. Link Uyu, que estava ao lado dela, imediatamente gritou bem alto para transmitir a ordem de Tang Siki. Imediatamente depois, o sangue no chão começou a emitir uma luz brilhante e runas da cor do sangue flutuaram do solo. Todos no campo de batalha estavam envoltos em runas cor de sangue. Os habitantes da Terra Sagrada Taishuan e outros invasores imediatamente soltaram lamentos dilacerantes. As runas cor de sangue pareciam possuir o poder de devorar tudo, absorvendo constantemente o sangue das pessoas. À medida que seu sangue escorria, esses indivíduos foram rapidamente abatidos pelos fantoches e discípulos da seita demoníaca das fontes amarelas. A batalha se inverteu instantaneamente e os discípulos da seita demoníaca das fontes amarelas imediatamente assumiram a liderança. O comandante da Terra Sagrada Taishuan, ao longe, observava a cena diante de si incrédulo, com tantos homens. Eles realmente iriam perder para a seita demoníaca das fontes amarelas? O comandante mordeu o lábio com força, o rosto pálido, e o corpo tremia violentamente. Avancem, todos os que ainda estão aqui, ataquem. Despedacem esses bastardos, rugiu o comandante, com os olhos tomados pela loucura. Com a entrada dos membros restantes da Terra Sagrada Taishuan, a batalha mais uma vez entrou em um impasse. Santa, podemos vencer? Ao lado de Tang Siki, Link Uyu observava a batalha feroz à sua frente com uma expressão solene. Nesse momento, a situação claramente mudou instantaneamente. Mas ela não esperava que aquelas pessoas ainda tivessem tantos reforços. Foi realmente um bullying excessivo, pensou Link Uyu, rangendo os dentes. No campo de batalha, ventos yin gerados pela sede de sangue flutuavam constantemente. A periferia da seita demoníaca das fontes amarelas estava repleta de ventos yin gélidos. Os belos cabelos de Tang Siki também eram agitados pelo vento yin, formando um arco cativante. A situação da batalha não está a nosso favor. No fim das contas, tudo ainda depende da batalha do mestre da seita lá em cima. Tang Siki acariciou suavemente os cabelos dela, que esvoaçavam ao vento, e disse lentamente. Link Uyu assentiu. De fato, embora a batalha ali fosse excepcionalmente feroz, ainda dependia da batalha lá em cima. Ping, ping, ping. Em breve, o som da chuva caindo ecoou no ar. Santa, está chovendo, chuva de sangue dourado, disse Link Uyu suavemente. Tang Siki estendeu as mãos, e a chuva de sangue dourado caiu sobre as mãos de Jade de Tang Siki, brilhando com uma luz intensa. Chuva de sangue dourado, um santo caiu. O coração de Tang Siki apertou e ela olhou para o céu. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 196 Mensageiro do Templo. No céu, o espaço se despedaçava por toda parte, e uma chuva de sangue dourado caía. O espaço emitia constantemente sons de rasgo. Uma aura violenta envolveu todo o céu. Todos lá embaixo assistiam horrorizados à batalha no céu.
Um santo havia realmente caído. Em muitas batalhas, embora as cenas de batalha abaixo fossem incrivelmente intensas, no entanto foi a primeira vez que um santo caiu. Isso significava que o conflito entre os dois lados estava chegando à sua fase final. Acima do céu, Tang Hai lambeu a chuva de sangue dourado que escorria de seus lábios, segurando um braço decepado na mão, com os olhos tomados pela loucura. Vamos lá, seus canalhas, nenhum de vocês vai sair daqui hoje, rugiu Tang Hai furiosamente, sua voz rouca causando estrondos sonicos por todo o céu. Shu Fanjiu e os outros que estavam lutando estavam radiantes de alegria. Tang Hai era verdadeiramente formidável demais. Do outro lado da rua, Lu Yuanyan lutava contra outro santo do 5º nível do Reino Santo, com uma expressão extremamente sombria. Os outros poucos santos que estavam por perto, envolvidos na batalha, também sentiram seus corações se apertarem. Eles não esperavam que aquele velho, que acabará de alcançar o 2º nível do Reino Sábio, fosse tão feroz, esmagando diretamente um santo veterano do 2º nível do Reino Sábio. Ótimo, muito bom, seita demoníaca das fontes amarelas. Se a sua seita demoníaca das fontes amarelas ainda existir hoje, eu, Lu Yuanyan, escreverei meu nome ao contrário hoje mesmo, disse Lu Yuanyan em voz grave, com uma expressão de pura loucura. O santo que faleceu era precisamente Gogo Wenxi, o ancião Gogo, de sua terra sagrada Taishuan. Dengue. Mal Lu Yuanyan terminou de falar, outra explosão violenta soou não muito longe dali. Velho Gagá, o que você disse? Li Yuanxiao do outro lado, também havia derrotado um santo da terra sagrada de Taishuan. Uma chuva de sangue dourado irrompeu mais uma vez, e uma onda de Qi preencheu todo o céu. Lu Yuanyan sentiu apenas uma forte tontura. Outro santo havia morrido? Yuan Xiao, muito bem, acabe com todos esses canalhas. Tang Hai rugiu então. Com a morte de mais um santo, os santos da seita Indo Osso Branco e da seita demoníaca primordial passaram a ter outros pensamentos em mente. Se a batalha continuasse, 2 santos já haviam caído do lado deles. Se continuassem lutando, quem sabia quem seria o próximo a morrer? Esses lunáticos. Zhou Yuanping, um ancião da seita demoníaca primordial, praguejou interiormente. Ele pensava que seguir a terra sagrada de Taishuan desta vez lhe traria grandes benefícios. Mas nunca imaginou que os ossos da seita demoníaca das fontes amarelas fossem excepcionalmente duros, quebrando seus dentes. Enviado do Salão Divino, estamos dispostos a oferecer 5 remédios espirituais de 100.000 anos. Por favor, venha e aniquile esses canalhas da seita demoníaca das fontes amarelas. Lu Yuanyan rugiu repentinamente em voz baixa em direção ao reino do vazio. Assim que Lu Yuanyan falou, uma estranha ondulação apareceu no espaço. Uma imensa sensação opressiva esmagou toda a área, e o campo de batalha no céu parou imediatamente, um silêncio profundo. Todos os presentes sentiram um tremor descomunal. Li Yuanxiao e os outros sentiram seus corações afundarem, enviado do Salão Divino. Será possível, não é suficiente. Nesse instante, uma voz rouca veio do reino do vazio. Todos no céu sentiram um medo profundo, como se algo estivesse apertando suas almas, criando uma intensa sensação opressiva. O coração de Lu Yuanyan afundou. 5 medicinas espirituais de 100.000 anos não seriam suficientes? Esse maldito está tentando se aproveitar da situação? Devido à interferência da seita demoníaca primordial, a terra sagrada Taishuan não pôde enviar mais santos para participar da luta pelo tesouro das fontes amarelas. Lu Yuanyan, por meio de canais especiais, havia contatado outra pessoa, o enviado do Templo da Reencarnação. Originalmente ele estava aqui para defender o forte e prevenir outros perigos, para o que lhe foi dada uma medicina espiritual de 100.000 anos. Se quisessem que ele agisse, seriam necessárias 5 medicinas espirituais de 100.000 anos. Mas agora, com a oferta de Lu Yuanyan, ele a considerou insuficiente. Que enviado do Salão Divino são todos uns malditos vampiros. Enviado do Salão Divino, 7 talos, estou disposto a oferecer 7 remédios espirituais de 100.000 anos. Lu Yuanyan rangeu os dentes. Eles haviam chegado a esse ponto. Sem a participação do enviado do Salão Divino, a derrota era inevitável. Mas se o enviado do Salão Divino participasse, seria infalível. São 7 talos. Contanto que eles consigam apresentar o diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas desta vez. Mesmo pagar 7 medicinas espirituais de 100.000 anos não será uma perda. 10 talos. Enquanto Lu Yuanyan ainda ponderava, uma voz rouca veio novamente do reino do vazio. O que? 10 talos. Como ele se atreve? O corpo de Lu Yuanyan estremeceu violentamente. 10 remédios espirituais de 100.000 anos certamente esvaziariam os cofres de sua família. Concordo, quero todos esses canalhas mortos. Todos eles mortos. Rugiu Lu Yuanyan com uma expressão de pura loucura. Como desejar? Li Yuanxiao e os outros à distância sentiram um ataque ainda mais violento e opressivo, seus corpos já completamente rígidos. Rachadura. Imediatamente depois, ouviu-se um som de espaço se estilhaçando. Um homem vestindo um manto branco com padrões especiais e uma máscara de rosto fantasmagórico emergiu do reino do vazio. O corpo do homem mascarado com rosto fantasmagórico exalava um Qi extremamente violento. O Qi quase formou um vórtice, rasgando constantemente o espaço circundante. Como você deseja morrer? Perguntou a voz rouca do homem mascarado com rosto fantasmagórico. Li Yuanxiao e os outros sentiram os pelos se eriçarem e um suor frio escorrer pelas costas. 9º nível do Reino Santo. O rosto de Li Yuanxiao empalideceu. Era realmente alguém do Templo da Reencarnação. Os padrões especiais em seu manto branco eram precisamente o emblema do Templo da Reencarnação. Além disso, esse enviado do Salão Divino era, na verdade, o 9º nível do Reino Santo. Como eles poderiam lutar contra isso? Tang Hai e os outros também tinham expressões amargas no rosto. 9º nível do Reino Santo, a diferença era simplesmente imensa demais.
As pessoas do lado da terra sagrada de Taishuan, no entanto, estavam radiantes de alegria. Esse Lu Yuanyan de verdade ter uma carta na manga tão poderosa e não a usar antes, deixou todo mundo muito ansioso. Enviado do salão divino, esmague esses caras para mim. O rosto de Lu Yuanyan empalideceu, ele disse com raiva. Ao pensar naquelas 10 medicinas espirituais de 100 mil anos, Lu Yuanyan sentiu uma dor incomparável. Quer me dizer o que fazer? Este enviado conhece seus limites. O enviado do salão divino bufou friamente. Lu Yuanyan rangeu os dentes. Se ele não estivesse buscando ajuda desse enviado do salão divino, e se sua força não fosse inferior à dele, já o teria despedaçado há muito tempo. Embora o enviado do salão divino tivesse dito isso, ele ainda assim liberou todo o seu poder, preparando-se para esmagar todos os membros da seita demoníaca das fontes amarelas e outros ao seu redor. O povo do salão divino quer interferir nos nossos assuntos do deserto oriental, não estão se intrometendo demais. Nesse instante, uma voz fria soou novamente do reino do vazio. Um homem de meia idade, vestindo um longo manto azul acinzentado, emergiu do espaço fragmentado, sua aura fluindo em direção ao templo do enviado da reencarnação. Irmão sênior Shen, Li Yuanxiao, ao longe, estava visivelmente surpreso e com os olhos brilhando de alegria. Embora soubesse que ele apareceria depois da inauguração do tesouro das fontes amarelas, vê-lo aparecer de fato agora ainda enchia seu coração de alegria. Capítulo 197. O trovão finalmente aparece. Tang Hai, por outro lado, também demonstrou surpresa, não esperando que ele aparecesse. Eu sabia, você ainda guarda nossa seita demoníaca das fontes amarelas no seu coração. Tang Hai riu de coração. Os belos olhos de Shu Fangil brilhavam com uma estranha intensidade. Era este homem. Não admira que Yuan Xiao estivesse tão confiante, acabou sendo ele mesmo. Este homem de meia idade com um manto ciano era Shen Qinshan, um prodígio da seita demoníaca das fontes amarelas décadas atrás. Por algum motivo, ele abandonou a seita demoníaca das fontes amarelas e não retornou por décadas. Estou apenas de passagem, não me interprete mal. Shen Qinshan bufou friamente com o rosto completamente gélido. Li Yuanxiao sorriu, sentindo um calor interior. Tantos anos haviam se passado, e o temperamento do irmão sênior Shen permanecia inalterado. Escória, você me toma por inexistente? Um mero santo do 7º nível quer me ensinar como as coisas funcionam, disse o enviado do salão divino do templo da reencarnação do outro lado com uma expressão sombria. Imediatamente depois, o enviado do salão divino lançou um ataque direto contra Shen Qinshan. Raios de luz dourados rasgaram o espaço, e uma batalha feroz irrompeu. As ondas de Qi que se intensificavam causaram um terror incomparável aos outros santos. O rosto de Shen Qinshan estava repleto de escárnio. Que enviado do salão divino! Ele realmente sabe como se bajular. Ele não passa de um cão de guarda. Shen Qinshan falou enquanto lutava. Como santo do 7º nível, ele não estava em desvantagem em relação ao enviado do salão divino, que era o 9º nível do reino santo. Assim que Shen Qinshan falou, o rosto do enviado do salão divino se contorceu em uma expressão insana. Ele o chamou de cão de guarda? Se gabando descaradamente. Em breve farei você provar a dor extrema, eu juro, disse o enviado do salão divino em voz grave. Imediatamente depois, o enviado do salão divino liberou uma aura ainda mais intensa. A batalha entre os dois lados rapidamente se intensificou, atingindo um nível altíssimo, com inúmeros raios de luz dourados cruzando por toda parte. Em pouco tempo, os dois romperam o espaço e alcançaram instantaneamente outro céu. Em toda parte, o reino do vazio estava desmoronando, e o sol e a lua perderam seu brilho. O rosto de Lu Yuanyan estava incomparavelmente sombrio. Essa seita demoníaca das fontes amarelas era realmente muito problemática, e outro mestre poderoso havia aparecido. Nem mesmo o enviado do salão divino conseguiu derrotá-lo rapidamente. Maldito Lin Shen, ainda falando de uma grande oportunidade, é simplesmente um osso duro de roer. Vir para cá é pior do que emboscar Yetian no Vale da Morte. Nesse momento, Lu Yuanyan sentiu um profundo arrependimento. Ele estava se saindo perfeitamente bem lá, mas insistiu em correr aqui. Oferecer favores não solicitados implica segundas intenções. Ele deveria ter percebido isso antes. Agora que o enviado do salão divino se foi, preparem-se para morrer. Rugiu Tang Hai do outro lado, e avançou com Li Yuanxiao e os outros. Uma violenta oscilação ressoou novamente no espaço. A figura robusta de Tang Hai, um ancião do 5º reino sábio do Palácio Imortal da Nuvem de Gelo, recebeu diretamente o ataque de Lu Yuanyan. O coração de Lu Yuanyan afundou. Zhou Yuanping, que outros auxiliares sua seita demoníaca primordial tem? Depressa chame-os. Se não aparecerem logo, podem esperar para recolher os cadáveres. Enquanto lutavam, Lu Yuanyan conversava com Zhou Yuanping, que estava próximo. Li Yuanping, que estava em combate à distância, enrijeceu, cerrou os dentes e disparou um sinalizador. Um instante depois, mais 3 santos desconhecidos se juntaram ao campo de batalha. A intensa batalha continuou. A área abaixo. Os olhos de Shu Fengil brilharam com um fulgor singular, e a batalha nos céus entrou em seu campo de visão. Essa seita demoníaca das fontes amarelas é realmente problemática. Shu Fengil balançou a cabeça, pensando consigo mesmo. Lu Yuanyan encontrou um ajudante que era um 9º nível do Reino Santo, mas mesmo assim foi impedido. Filho santo, mesmo com o aparecimento de Shen Qinshan, a seita demoníaca das fontes amarelas não deve ter mais cartas na manga, disse o ancião da terra sagrada de Taishu ao seu lado. Shu Fengil assentiu com a cabeça. Agora que a situação havia chegado a esse ponto, eles deviam ter usado todas as suas cartas na manga. Todos os nossos homens estão aqui? Shu Fengil pareceu se lembrar de algo e então perguntou. O ancião da terra sagrada de Taishu ao lado dele franziu ligeiramente a testa e em seguida disse respeitosamente.
Os vários santos que o ancião Shen trouxe ainda estão a caminho. Shu Fengjiu ponderou por um momento. Para garantir que tudo corra bem, vamos esperar até que o ancião Shen e os outros cheguem antes de agirmos juntos. Em outra parte do reino do vazio, um jovem de manto negro observava a batalha distante com olhos frios. A chuva dourada de sangue que se espalhava pelo chão continuava a atrair o jovem. É um desperdício enorme, tanto sangue e carne de santo, simplesmente desperdiçado assim, que pena. Yetian lambeu os lábios com os olhos cheios de fervor. Para Yetian, que possuía o corpo divino devorador do céu, o sangue e a carne desses santos eram a melhor energia. Da última vez, absorver diretamente a essência de um santo permitiu que ele ultrapassasse 2 reinos menores, alcançando o 3º nível do reino da vida e da morte. Mestre, vamos ter cuidado. Se formos descobertos, talvez não tenhamos a oportunidade de obter o diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas. Uma voz veio de uma névoa escura próxima. Yetian assentiu com a cabeça. Se fosse descoberto, seria realmente muito perigoso. Afinal, ele tinha atualmente uma recompensa de dezenas de milhões pela sua cabeça, além de uma vaga de discípulo para o mestre da seita da Terra Sagrada Taishuan. Se ele fosse descoberto, essas pessoas certamente não se importariam de lidar com ele primeiro. Oportunidade, com certeza haverá uma oportunidade. Como um imperador demônio experiente, Yetian tinha essa paciência toda. Embora a chuva de sangue dourado fosse muito tentadora, em nome do diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas, ele resistiu. E aqueles que se escondem nas trevas, parem de se esconder. Saiam, matem esses canalhas da seita demoníaca das fontes amarelas. Nós só queremos o diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas. Não aceitaremos mais nada. Também suportaremos a pressão da seita demoníaca primordial. Nesse instante, uma voz agitada veio do céu. A voz viajou do céu diretamente para o chão, espalhando-se por todos os cantos do campo de batalha abaixo. A expressão de Shu Fengjiu congelou instantaneamente. Lu Yuanyan teve grande coragem, desistindo diretamente de tudo relacionado ao diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas. Ele até ousou enfrentar a pressão da seita demoníaca primordial. Na superfície, no reino do vazio, por toda parte, as pessoas se agitavam. Já que o ancião Lu assim o disse, então este velho obedecerá respeitosamente. Contem comigo. Logo em seguida, muitas pessoas se prepararam sucessivamente para se juntar ao campo de batalha acima. Muitos estavam lá inicialmente para assistir ao espetáculo ou para pescar em águas turbulentas, mas agora, com as palavras do ancião da Terra Sagrada Taishuan, naturalmente não faltavam indivíduos desesperados. Afinal, todos eles haviam testemunhado o profundo legado da seita demoníaca das fontes amarelas. Lá em cima, Liu Xiao e os outros tinham expressões sombrias. Esse velho realmente recorreu a uma tática dessas. Svi, svi, svi. Em apenas alguns suspiros, 7 ou 8 santos correram em direção ao céu vindos de todas as direções. Bum, bum, bum. Nesse instante, um rugido ensurdecedor ecoou das profundezas da seita demoníaca das fontes amarelas. Inúmeros raios se transformaram em dragões de relâmpago e atacaram aqueles santos. Os 7 ou 8 santos que haviam acabado de correr em direção ao céu e não tiveram tempo de se juntar à batalha foram instantaneamente atingidos por uma chuva de sangue dourado, provocada pelos raios. Mestre da seita, eu não estou atrasado, estou. Imediatamente uma voz clara veio das profundezas da seita demoníaca das fontes amarelas. Capítulo 198. Liu Xiao olhou para as profundezas da seita demoníaca das fontes amarelas e viu um jovem incomparavelmente belo, com o corpo inteiro brilhando com uma luz dourada e fluida. Um tênue relâmpago ainda cintilava na mão do jovem, e o ar ao redor ecoava constantemente com o rugido do trovão e do relâmpago. Claramente, os santos foram instantaneamente aniquilados pelo jovem. Jian Li, muito bem. Liu Xiao riu alto, com uma expressão de pura alegria. Embora Liu Xiao não soubesse porque Jian Li não havia usado sua origem sagrada, e mesmo assim seu poder era tão assustador, bastava que Jian Li fosse membro da seita demoníaca das fontes amarelas. A multidão ao lado de Liu Xiao também tinha olhares curiosos, fitando Jian Li com fervor. Aquele jovem era feroz demais. Ele eliminou 8 santos com um único golpe. Embora fossem apenas santos de nível baixo, ainda assim foi bastante chocante. As figuras ocultas que ainda observavam de longe sentiram um arrepio na espinha e seus corações ardentes foram instantaneamente apagados por um balde de água fria. Eles se alegraram secretamente por não terem feito nada, caso contrário, seriam eles que estariam mortos agora. A origem da seita demoníaca das fontes amarelas era verdadeiramente insondável. Outra figura tão implacável havia surgido de sabe-se lá onde. As pessoas cujas mentes haviam sido agitadas pelas palavras de Lu Yuanyan extinguiram seus pensamentos mais uma vez. Eles podiam fazer o que quisessem, preferiam morrer a provocar a seita demoníaca das fontes amarelas. Não seria melhor ser apenas um espectador? No campo de batalha, Lu Yuanyan olhou para Jian Li, que se aproximava rapidamente de longe, com um rosto extremamente sombrio. Maldita seita demoníaca das fontes amarelas. Será que desta vez vamos mesmo cair aqui? Impossível, impossível. Devo destruir a seita demoníaca das fontes amarelas hoje, a qualquer custo. O coração de Lu Yuanyan estava completamente tomado por uma fúria incontável. A origem sagrada dentro de seu corpo ardeu intensamente, e uma vasta aura surgiu ao redor de Lu Yuanyan. Lu Yuanyan destruiu casualmente o reino do vazio, e uma energia que aterradora emanou ao seu redor. O ancião do palácio imortal da nuvem de gelo, que lutava contra ele, zombou por dentro. Aquele velho não conseguia controlar a raiva. O ancião do palácio imortal da nuvem de gelo não queimou sua origem sagrada, apenas se esquivou cuidadosamente. Agora que Jian Li havia aparecido, ela só precisava imobilizar Lu Yuanyan, e a batalha estaria praticamente ganha.
Pouco tempo depois, Jian Li também se juntou ao campo de batalha, e a terrível luz da tribulação dos 9 céus cintilava constantemente no reino do vazio. Com um golpe casual, Jian Li mais uma vez subjugou e matou um santo. Após subjugar e matar aquele santo, Jian Li desembainhou sua lança da alma do dragão da chama carmesim, com relâmpagos cintilando constantemente ao seu redor, impressionando a todos em todas as direções. O poder violento empunhado pela lança da alma do dragão da chama carmesim de Jian Li estilhaçou o reino do vazio, e a turbulência espacial fluiu continuamente do espaço fragmentado. Rasgar. Jian Li exibiu a grande técnica Kumpen, sua figura como um fantasma, esquiva, movendo-se de um lado para o outro. Esses santos de nível inferior foram despedaçados sob o poder violento de Jian Li. Em apenas alguns instantes, Jian Li havia derrotado 2 santos mais uma vez. A situação foi imediatamente controlada por Jian Li, e os rostos dos membros da terra sagrada de Taishuan e da seita Yin do Osso Branco se encheram de extremo medo. O poder de Jian Li era assustador demais, e sua velocidade também era incrivelmente alta. Aqueles santos de nível inferior simplesmente não eram páreo para Jian Li. Após a morte consecutiva de 3 santos do lado da terra sagrada de Taishuan, os outros finalmente começaram a entrar em pânico. Eles vieram para se apoderar de tesouros, não para serem bucha de canhão. Cada vez mais santos do lado da terra sagrada de Taishuan começaram a queimar sua origem sagrada. Se não agissem agora, talvez nunca tivessem outra chance. Ancião Lu, existe outra maneira? Se não, vamos recuar. Rugiu Zhou Yuanping, da seita demoníaca primordial, não muito longe dali. O poder de Jian Li era assustador demais. Um pequeno descuido resultaria em aniquilação instantânea. Mais ultrajante ainda era o fato de ele ser apenas um cultivador no reino da vida e da morte. Esse poder de combate alterou completamente a percepção de Zhou Yuanping. A intenção assassina de Lu Yuanyan era arrepiante, e a perda de sua origem sagrada fez com que seu coração quase afundasse no fundo do poço. Aquele ancião do palácio imortal da nuvem de gelo simplesmente se recusou a confrontá-la diretamente, apenas o mantendo constantemente ocupado. Aguentem só mais um pouco. Eu definitivamente destruirei a seita demoníaca das fontes amarelas hoje. Rugiu Lu Yuanyan, a luz que fluía em seu corpo estilhaçando o reino do vazio, emitindo violentos estrondos. Shu Fengjiu lá embaixo ficou surpreso ao ver o jovem que apareceu na seita demoníaca das fontes amarelas. Quem era aquele cara? O relâmpago aterrorizante que caiu agora há pouco fez o couro cabeludo de Shu Fengjiu formigar, e no curto período desde que entrou no campo de batalha, ele já havia subjugado e matado 3 santos, forçando o lado da terra sagrada Taishuan a queimar sua origem sagrada. Se a batalha continuasse assim, a derrota da terra sagrada de Taishuan provavelmente já estaria selada. Shu Fengjiu não pôde evitar sentir alguns pensamentos de retirada. Filho divino, Lu Yuanyan enviou uma mensagem dizendo que não quer o diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas. Ele só quer destruir a seita demoníaca das fontes amarelas. Nesse instante, um ancião da terra sagrada de Taishu falou respeitosamente ao seu lado. Ao ouvir as palavras do ancião, Shu Fengjiu ponderou por um momento. Uma chuva de sangue dourado caía continuamente do céu, e tempestades aterrorizantes de ki espiritual estavam por toda parte. Não querendo o diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas, a situação havia chegado a esse ponto. Shu Fengjiu respirou fundo com um olhar frio. Ele sabia que aquela era a única oportunidade. Se a seita demoníaca das fontes amarelas enfrentasse a terra sagrada de Taishuan, ele provavelmente também não teria chance. Sendo assim, vamos então. Quero ver quais outros trunfos a seita demoníaca das fontes amarelas possui. Um lampejo de fervor brilhou nos olhos de Shu Fengjiu, e então ele disse em voz grave. O ancião da terra sagrada de Taishu assentiu, agora que Lu Yuanyan estava disposto a abrir mão do diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas. Parecia que ele realmente havia chegado a um beco sem saída. Além disso, a batalha acima havia chegado a esse ponto, e a situação já estava muito clara. Não deveriam ocorrer outras mudanças imprevistas. Logo em seguida, os numerosos santos da terra sagrada de Taishu, escondidos na escuridão, correram em direção ao céu sob o comando de Shu Fengjiu. Caramba, alguém ainda se atreve a subir depois de tudo isso? Isso é realmente incrível. Exatamente o sangue daqueles 8 santos ainda nem esfriou, e agora alguém está se oferecendo para sacrificar a própria cabeça. Você não viu como a seita demoníaca das fontes amarelas é feroz? Aquele jovem que acabou de aparecer é simplesmente um demônio. Ele destruiu 8 santos com um único golpe, e em seguida, matou mais 3 santos consecutivamente. Parece que o povo da terra sagrada de Taishuan provavelmente vai cair aqui hoje. A base da seita demoníaca das fontes amarelas é muito forte. Aquele jovem é simplesmente invencível. Muitos espectadores nas laterais observavam as pessoas correndo em direção ao céu e discutiam animadamente. Eles claramente tinham uma visão muito negativa daqueles que agora se juntavam ao campo de batalha. Eles vinham observando constantemente a batalha no céu, especialmente a aparência de Jian Li, que simplesmente deslumbrara seus olhos. Um ataque eliminou 8 jogadores do Santos. Subir agora não é realmente oferecer a cabeça? O aparecimento de Jian Li basicamente sinalizou a queda da terra sagrada de Taishuan. Se não houvesse outras reviravoltas, o resultado estaria basicamente definido. Aquelas pessoas que estão subindo correndo agora devem ter perdido completamente o juízo. Capítulo 199. Não necessariamente. Aquelas pessoas são da terra sagrada de Taishu. Elas não se comparam aos fracotes de antes. Exatamente.
Acho que é muito difícil dizer algo sobre a seita demoníaca das fontes amarelas. Afinal, eles estão sendo sitiados por pessoas de duas grandes terras sagradas. Provavelmente estão correndo mais perigo do que bem. Embora a seita demoníaca das fontes amarelas seja absurdamente forte, diante das duas grandes terras sagradas e de tantos santos, talvez ainda não consigam resistir. Eles são da terra sagrada de Taishu? Isso vai ser interessante. Se a seita demoníaca das fontes amarelas ainda consegue contra-atacar, então eles são realmente incríveis. Alguém que estava por perto reconheceu os muitos santos correndo em direção ao céu e fez vários comentários. Essas pessoas observavam a batalha no céu enquanto discutiam constantemente, tornando-a extremamente animada. Não muito longe, Tang Siki, vestida com um vestido preto, cerrou os punhos finos de Jade. A batalha nos céus também a comoveu profundamente. Principalmente quando aquele jovem incomparavelmente bonito apareceu, a mente de Tang Siki ficou completamente cativada. Principalmente quando Jian lhe reprimiu muitos santos, a mente de Tang Siki entrou em transe. Ela jamais imaginou que o irmão Júnior Jian, tão feroz na cama, seria tão forte ao enfrentar os santos. Ao ver os inúmeros cultivadores correndo repentinamente em direção ao céu, uma ponta de preocupação passou pelo coração de Tang Siki, mas foi imediatamente substituída por determinação. O irmão Júnior Jian Li certamente terá sucesso. Tang Siki respirou fundo, depois afastou seus pensamentos e continuou a dirigir a batalha em terra. A sangrenta batalha ainda estava em curso. Acima do céu, Jian Li, que estava em batalha, de repente percebeu vários feixes de luz dourada subindo novamente de baixo, e uma pontada de frieza surgiu em seu coração. Parece que ele não matou com a crueldade necessária. Ao longe, Lu Yuanya ficou radiante ao ver que o povo da terra sagrada de Taishu realmente havia chegado. Matem esses membros da seita demoníaca das fontes amarelas para mim. Eu os quero mortos, rugiu Lu Yuanya furioso. O lado da terra sagrada de Taishuan sentiu uma renovada sensação de esperança ao ver que reforços haviam chegado novamente. Mestre da seita, deixe essas pessoas comigo, disse Jian Li em voz grave. Rasgar. Imediatamente depois, a grande técnica do dragão trovejante de Jian Li irrompeu novamente, obliterando instantaneamente um santo que já havia consumido sua origem sagrada. Do lado da terra sagrada de Taishuan, restavam agora menos de 10 santos. No entanto, a seita demoníaca das fontes amarelas ainda detinha a vantagem numérica com um total de 11 santos. Jian Li contornou essas pessoas e avançou diretamente em direção aos muitos santos que voavam de baixo. O sistema de roteiro de vida foi ativado lentamente. Nome, Yang Wuguan. Reino, quarto nível Reino Sábio. Destino, Soberano Azul Talento Estonteante Azul. Favorabilidade, menos 20. Roteiro de vida, personagem secundário em renascimento do Imperador Demônio Ancião da Terra Sagrada de Taishu. Ponto de virada recente nenhum. Os relatos de vida dos 9 santos que se precipitaram surgiram na mente de Jian Li. Todos eles eram santos. Um santo do quarto nível, 3 santos do terceiro nível e 5 santos do segundo nível. Eles eram, na verdade, pessoas da Terra Sagrada de Taishu. Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. Já que eles também querem uma parte, então prepare-se para cair. Fogo espiritual derretendo. Dedo interceptador celestial da Yu, quarto estágio. Jian Li usou diretamente sua poderosa habilidade divina, e uma força violenta se acumulou em seu corpo. O profundo poder dentro de seu corpo queimou rapidamente, e uma aura que dilacerava tudo surgiu descontroladamente no corpo de Jian Li. Bum bum bum. Em pouco tempo a majestosa aura estilhaçou o reino do vazio, emitindo um rugido violento. Momentos depois, um fogo requintado e um dedo que parecia suprimir os céus e a terra tomaram forma. O fogo e o dedo dispararam com uma aura de destruição. Eles avançaram diretamente contra os santos que estavam em disparada. Os santos atacantes sentiram os cabelos se arrepiarem. A imensa aura imobilizou seus corpos, deixando-os suspensos no ar. Imediatamente depois, a aura violenta os envolveu. As ondas intensas e definitivas de Ki e o impacto instantaneamente incendiaram o céu noturno como fogos de artifício. Do centro da explosão emanaram ondas de lamentos dolorosos e gritos dilacerantes. O rosto de Jian Li estava pálido, e mais da metade do poder profundo da vida e da morte em seu corpo havia sido consumido. Esses caras, se ousarem mostrar a cara, merecem ser tratados com severidade. Shu Fengjiu, que observava de baixo, tinha o rosto lívido, o corpo tremendo constantemente, sentindo como se seu coração tivesse afundado até o fundo. Medo e arrependimento lhe enchiam o coração. Ele ainda era muito impulsivo. Tinha se mantido estável por tanto tempo, mas não esperava ser derrotado dessa forma. Se todas essas pessoas perecessem aqui sem terem ganho nada, Shu Fengjiu não ousava imaginar que tipo de punição receberia. Shu Fengjiu cerrou os dentes, os olhos cheios de raiva enquanto olhava para Jian Li, uma raiva que também continha um medo indelével. Aquele cara é um absurdo. Que destruição terrível, de onde ele surgiu? Por que eu nunca vi esse cara antes? Não foi apenas Shu Fengjiu. Os outros espectadores ao redor também sentiram seus cérebros paralisarem um pouco. A explosão no céu fez o sangue deles ferver, como se seus corpos estivessem naquela explosão flamejante, prestes a serem aniquilados a qualquer momento. Aqueles não eram os santos fracos que avançaram antes, mas sim a elite da terra sagrada de Taishu, e mesmo assim não conseguiram resistir à ofensiva do jovem. Nesse instante, as nuvens no céu haviam se dissipado completamente, e uma chuva de sangue dourado continuava a cair da violenta explosão. Num lugar escondido no reino do vazio, a expressão de Ye Tian era extremamente solene.
Aquele cara realmente tinha chegado a esse ponto. E Tian se lembrava claramente de que, quando se encontraram na seita demoníaca das Fontes Amarelas, seu reino era semelhante ao seu. Mas agora, suprimir aqueles santos era como matar galinhas. Embora fossem apenas santos de nível baixo, ainda era um absurdo. Embora Ye Tian mal conseguisse lutar contra alguns santos do primeiro nível do Reino Santo agora, ele ainda tinha um longo caminho a percorrer para ser como Jian Li. Mestre, vamos recuar. Aquele novato é assustador demais, e se nossas identidades forem reveladas, receio que teremos problemas. Sussurrou a besta do pesadelo ao lado de Ye Tian. Embora Ye Tian ainda tivesse muitos subordinados, se todos eles perecessem ali, os dias futuros de Ye Tian provavelmente não seriam fáceis. Ye Tian respirou fundo. A arrogância de suas sucessivas conquistas anteriores havia agora se dissipado. Ele ainda estava longe de ser suficiente. Vamos esperar para ver. Se realmente não houver chance, recuaremos, disse Ye Tian com leveza. O diagrama de extermínio de santos das Fontes Amarelas era muito importante. Enquanto houvesse uma chance, ele teria que lutar por ele. A besta do pesadelo assentiu. As outras habilidades de Ye Tian podiam não ser de primeira linha, mas sua capacidade de preservar a própria vida e escapar era excepcional. Pequena besta, como você pode ser tão cruel? Você sabe quem somos? Nesse instante, um estrondo ensurdecedor ecoou do centro da explosão. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.